Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre Sherlock Holmes. Então vai ser um vídeo um pouco diferente, em um tema que eu pretendo abordar bastante no canal, que é a literatura. Bom, Sherlock Holmes é um livro escrito por Arthur Conan Doyle, que era um britânico que nasceu na Escócia, e realizou a escrita de Sherlock Holmes, um detetive inglês, na edição de coletânea dos livros do Holmes, pela HarperCollins. Então eles optaram por comprimir os 9 livros da obra completa em 4 grandes volumes, com média de 400, 500 páginas. Eu vou começar um breve contexto sobre onde se passa Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se passa no século XIX e no começo do século XX. Especificadamente na Era Vitoriana até 1914, onde tem uma transição da Era Vitoriana, onde começa ali a Primeira Guerra Mundial, que é onde acaba a série de livros. O livro tem inspiração de 2 pessoas que Arthur Conan Doyle conheceu, um na faculdade de medicina, um médico em formação, que possuía uma capacidade dedutiva que impressionava muito Conan Doyle, e o outro do qual ele tirou o Holmes, o sobrenome Holmes. O qual eu não me recordo muito bem a história. Sherlock Holmes foi uma obra que foi dividida em 4 romances, em cons, sendo os romances em ordem cronológica: Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos 4, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo, tendo também contos. O livro começa, em sua grande parte, uma biografia escrita do Holmes por John Watson, que é um militar aposentado formado em medicina, e em um conflito na Índia, que nesta época em que o livro se passa era colônia do Reino Unido. Ele sofreu um tiro na perna, acabou desenvolvendo uma doença que o causou necessidade de ir a Londres, sendo despachado do exército, onde ele acabou por conhecer Sherlock Holmes, descobrindo e virando amigo do mesmo, onde se desenrola toda a história da obra completa, que aborda muitos casos de mistério, de investigação, que acaba criando no leitor, pelo menos para mim, uma certa capacidade dedutiva. Óbvio, a capacidade dedutiva de Sherlock Holmes é fantasiosa, então você não vai olhar para um cara que está andando no meio da rua e descobrir que o cara é um marinheiro aposentado que foi sargento e deve ter uns 45 anos. Eu não estou nem brincando, isso realmente acontece na obra completa e eu não sei como que isso veio da minha memória. Entre 22 de março e 22 de maio, para realizar a leitura, mais ou menos entre esse período. E é isso, tem mais ou menos 1.300 páginas, então recomendo muito essa obra. Um modo com que eu leio é, por exemplo, tem a descrição na literatura. Por exemplo, Anthony estava sentado em uma cadeira rotativa azul, com uma roupa preta com alguns detalhes em branco, utilizando seu óculos com um quadro desenhado por ele mesmo atrás dele. Aí eu imagino um jovem, roupa preta com alguns detalhes brancos, não necessariamente a roupa real que eu estou, mas, um exemplo. Imaginando cenários, tentando gerar ali como se fosse um quadrinho. Então, o fato da literatura ser um pouco mais difícil de compreender se torna um pouco mais fácil, mas isso exerce também bastante a criatividade. Então é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e um comentário.